Começa agora o programa Inteiro Teor. Sejam bem-vindos a essa edição que tem como destaque a nova Lei de Licitações e Contratos. Fique com a gente e confira. Justiça Federal condena acusados de fraudar licitação no Amazonas. TRF1 considera que desbloqueio e uso de cartão de crédito comprova contratação do serviço. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, o tema é a nova Lei de Licitações, que entrou em vigor em abril deste ano. Não sai daí! Combinações prévias entre empresas que participam de licitações públicas para assegurar a vitória de uma delas caracteriza fraude, atrasa contratações e prejudica os serviços oferecidos ao cidadão. O destino de acusados de fraudar uma licitação no Amazonas foi decidido pelo TRF1. Conheça o final dessa história na reportagem de Rafael Braga. Para atender ao interesse público, a contratação de obras e serviços e a realização de compras e alienações pela administração pública deve ser realizada por meio de um processo chamado licitação. Mas, infelizmente, vários processos licitatórios ainda são realizados de forma fraudulenta, explica Rafael Valim, do escritório Warder Advogados, que é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e professor visitante da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Há, lamentavelmente, no Brasil ainda inúmeros casos de fraude à licitação que geram prejuízos ao erário e favorecimentos indevidos a empresas. Todos esses casos podem ser levados às instâncias de controle, sejam os tribunais de contas competentes, sejam os órgãos do Ministério Público, para que sejam apuradas as responsabilidades e punidos os agentes faltosos e as empresas que concorreram para essas fraudes. O TRF da Primeira Região analisou um desses casos ao julgar a apelação de réus processados na Justiça Federal do Amazonas sob a acusação de fraudar licitação pública. A quarta turma entendeu que houve acordo entre os licitados para determinar a vitória de um deles. Na Lei 8.666, de 1993, sob a qual se processou o caso, ainda antes de entrar em vigor a nova Lei de Licitações, isso é caracterizado como fraude ao procedimento licitatório e de acordo com o acórdão lavrado a partir do voto condutor do desembargador Newton Guedes, nem precisa haver definição de um vencedor para que a situação ilegal se caracterize. Basta que haja a exclusão de participantes da disputa em virtude da combinação prévia de outras empresas. O advogado Felipe Dias, do escritório Dias, Lima e Cruz Advogados, ressalta a importância do julgado como exemplo para assegurar a competitividade e a lisura de processos licitatórios. Esse caso, inclusive, representa uma reafirmação da jurisprudência já pacífica no nosso país a respeito da importância de se resguardar a competitividade do processo licitatório. E por que é importante resguardar essa competitividade? Porque é justamente em virtude dela que a administração pública consegue atingir o seu objetivo de obter a proposta mais vantajosa, a proposta que represente os seus interesses. E essa competitividade, ela é maculada toda vez que há um ajuste de preços, uma combinação, como que ocorreu nesse caso específico. O especialista dá 3 dicas consideradas essenciais para empresas que já participam ou planejam concorrer em licitações públicas. A primeira delas seria ter e manter atualizado um programa de integridade, a fim de evitar qualquer indício de cometimento de ilegalidade, de irregularidade, e não só isso, mas manter transparentes todas as suas ações. A segunda dica seria manter uma independência em relação aos outros licitantes, às outras empresas que participam da licitação, a fim de evitar qualquer espécie de indício a respeito de combinação ou ajuste. E a terceira importante dica seria também
evitar uma proximidade, ou melhor, buscar uma independência maior em relação à administração, a fim de evitar qualquer indício de favorecimento. E para que as contratações na administração pública ocorram com mais transparência e menos riscos de irregularidades, a nova lei de licitações pode ajudar, mesmo não se tratando de um marco legal totalmente inovador. É a visão madura dos órgãos de controle, das administrações públicas, que foi retratada nessa nova lei. Ela traz importantes avanços, algumas inovações e coloca a licitação pública numa roupagem digital própria dos tempos atuais. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 considera que desbloqueio e uso de cartão de crédito comprova a contratação do serviço. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, o tema é a nova lei de licitações. É já, aqui no Inteiro Teor. O que fazer quando se recebe um cartão de crédito sem ter solicitado? Quem não assina um contrato físico pode ser responsabilizado pelo uso do cartão? Conheça o entendimento da Justiça Federal nesses casos na nossa reportagem. Muitos brasileiros já se depararam com um recebimento inesperado de um cartão de crédito em casa, mesmo sem ter feito qualquer solicitação, o que não deveria acontecer, como explica este advogado. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 39 as práticas que são consideradas abusivas e que submetem os fornecedores a sanções administrativas, como multas, advertências e outras, e dá aos consumidores direitos a serem indenizados por quaisquer prejuízos. Dentre essas práticas abusivas está, com certeza, o envio de qualquer produto ou serviço sem prévia autorização por parte do consumidor. O advogado orienta como proceder diante do recebimento sem solicitação. Caso qualquer consumidor receba em sua residência um cartão de crédito sem ter feito a sua solicitação prévia, basta mesmo não promover o seu desbloqueio, não fazer a utilização deste, e não poderá ser cobrado por qualquer tipo de taxa de adesão, anuidade ou qualquer consequência da adesão ao contrato de cartão de crédito. Vale dizer que é conveniente que seja registrado denúncia junto ao PROCON, que é órgão administrativo responsável por fazer o controle e proteção do mercado de consumo, que poderá certamente adotar as providências de multar, advertir o fornecedor que assim o faça. Mas se o consumidor recebe, desbloqueia e utiliza o cartão de crédito, mesmo que não assine nenhum documento, já está aderindo aos serviços. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao analisar o caso de uma construtora que alegava não ter assinado nenhum contrato com a administradora do cartão de crédito e que, por isso, não deveria pagar taxas, multas ou outros encargos. A quinta turma do TRF1 ressaltou que o desbloqueio do cartão já é uma adesão ao serviço, conforme previsto no Código Civil ao instituir o princípio da liberdade ou ausência de forma pré-estabelecida. É o que diz o artigo 107. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O colegiado destacou que a Caixa Econômica Federal comprovou no processo que os serviços do cartão de crédito foram utilizados efetivamente. Portanto, não há como exigir a apresentação de contrato assinado para só assim cobrar os débitos relacionados a ele. Na nossa entrevista de hoje, o especialista Matheus da Cruz fala sobre a nova lei de licitações que entrou em vigor em abril deste ano, substituindo a Lei 8.666, que vigorou por quase 30 anos, a Lei do Pregão e o regime diferenciado de contratações. Confira com o jornalista Rafael Braga.
O nosso entrevistado é o advogado Matheus da Cruz, que trabalha com direito público e é especialista em direito tributário. Quais são as principais mudanças na nova lei de licitações? Ela moderniza o sistema licitatório, doutor Matheus? A nova lei de licitações traz diversas inovações que vão contribuir para as contratações públicas, como, por exemplo, a arbitragem como método de resolução de conflitos, a criação da nova modalidade de contratação por diálogos competitivos, que permite a contribuição do licitante para o processo licitatório junto da administração pública, a criação dos contratos por eficiência, cuja remuneração do contratado é baseada no ganho econômico da administração pública, e algumas alterações importantes também, como, por exemplo, o aumento da possibilidade de prorrogação dos contratos de serviços e fornecimento contínuos por até 10 anos, o aumento do valor mínimo para dispensa de licitação para R$50 mil para compras e serviços e R$100 mil para obras e serviços de engenharia, e também a tipificação de novos crimes relacionados a licitações e o aumento da pena para o crime de fraude à licitação. Em relação à modernização, creio eu que a adoção do meio eletrônico para todas as modalidades de licitação vai fazer com que a administração pública ganhe muito em eficiência. Essa nova lei substitui, ao mesmo tempo, 3 normas: a lei de licitações, a lei do pregão e também o regime diferenciado de contratações. É isso mesmo? O novo marco legal modifica substancialmente os procedimentos de contratação na administração pública, doutor Matheus? A nova lei de licitações, ela revoga esses 3 diplomas legais, só que ela importa, em sua grande maioria, os dispositivos das leis antigas. Isso quer dizer que, na prática, em linhas gerais, o procedimento licitatório continua o mesmo. Essa nova lei de licitações trouxe algumas alterações que contribuem para a segurança na contratação pública, como, por exemplo, a fase preparatória do processo licitatório, em que o órgão tem que fazer um estudo a respeito da viabilidade da contratação e a melhor forma de contratação. Também a cláusula da matriz de risco, ou também o aumento da exigência de seguro-garantia em relação a obras, que previne o abandono e a ocorrência de obras inacabadas, o que é um grande problema no Brasil. Contudo, em relação à burocracia, na minha opinião, a nova lei de licitações ela não contribui muito para tornar o procedimento licitatório mais simples, justamente porque, em linhas gerais, as fases do processo continuam as mesmas e, muito pelo contrário, a nova lei criou novas fases. Então, o processo licitatório ele acaba talvez se tornando até mais longo do que era antes. Bom, o Congresso se debruçou em promover uma redação final desta lei com atenção à técnica legislativa. Qual é a importância disso? Ou seja, harmonizar texto extenso e complexo para a aplicação da lei. A nova lei de licitações, ela traz, primeiramente, todos os conceitos que são essenciais para, a partir daí, regulamentar a matéria. Todas as espécies, as modalidades de licitações e mesmo dentro do regime diferenciado de contratação, pregão, e ela já traz exatamente quais são as ferramentas e os institutos aplicáveis para cada um desses procedimentos, para cada uma dessas modalidades. Então, a unificação de todos esses diplomas legais em um só evita a colcha de retalho que causa a insegurança jurídica e traz uma eficiência muito maior para a administração pública na prática. Doutor Matheus,
Muito obrigado mais uma vez por sua gentileza em nos atender e deixamos espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer igualmente pela oportunidade de falar sobre um tema tão relevante quanto esse e me coloco à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos e continuar a contribuir para o debate. Tenho certeza que o assunto da nova lei de licitações ainda vai dar muito o que falar. A gente termina por aqui, mas o encontro da próxima semana fica marcado. Enquanto isso, continue acompanhando o TRF1 no portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero, até lá!